Lasso. Let's continue now with Dujum Lingma's teachings. Então vamos seguir agora os ensinamentos do John Limpa. So the last sentence we read was the ground. And this is the ground. Pristine awareness, which is primordially non-dual, from Dhammadhatu, emptiness. The ground is the basis from which all of samsara and nirvana emerges. The substrate consciousness, is the ground from which all of your samsara emerges, relatively. Mm-hmm. But this is beneath the bifurcation or separation of samsara and nirvana. So this ground pristine awareness is the basis from which all of samsara and nirvana emerges, just as a mirror enables all manner of reflections to appear. Então a última frase que a gente leu foi a base, essa lucidez prístina da base é a fundação de todo o samsara e o nirvana. É de onde todo o samsara e o nirvana emergem. A consciência substrato é a base relativa de onde o samsara emerge. Mas essa base aqui, que ele está falando aqui, ela está abaixo dessa bifurcação entre samsara e nirvana. Então é a base de onde todo o samsara e o nirvana emergem. Assim como um espelho possibilita o surgimento de todos os tipos de reflexos. Now, on the one hand, all of samsara and nirvana consist of creative expressions of the ground. That is, from the hell realms to the pure realms, everything of samsara and nirvana are equally pure, equally are creative expressions of the ground pristine awareness, and they are in their own essential nature, which in their own essential nature are primordially perfect. Por um lado, todo o samsara e o nirvana consistem de expressões criativas da base, ou seja, tanto o reino dos infernos quanto o reino dos deuses. Eles são primordialmente puros, como manifestações puras da natureza, da própria natureza essencial. Então, eles são primordialmente perfeitas. So we hear throughout the whole spectrum of Buddhist teachings of the ocean of samsara, an ocean of misery. It's everywhere. Theravada, Mahayana, Vajrayana is everywhere. It says this samsara is an ocean of misery, right? Então, ao longo de todo esse vasto espectro de ensinamentos budistas, desde o Theravada, Mahayana, no próprio Vajrayana, se refere ao samsara como sendo um oceano, o oceano do samsara, do sofrimento do samsara. And nirvana is ultimate sublime peace. E o nirvana é a paz sublime, absoluta. The complete and irreversible freedom from all suffering. Uma liberdade absoluta e irreversível do sofrimento. So it's obvious one is preferable over the other. Então, é claro que um é preferível em relação ao outro. And here he's saying that all of samsara and nirvana are in their essential nature primordially perfect. Mas aqui ele está dizendo que todo o samsara e o nirvana, na sua natureza essencial, são primordialmente perfeitos. That seems diametrically opposed to everything else said in Buddhism about samsara. Isso é diametralmente oposto ao tudo que se diz em todas as outras tradições sobre o samsara e o nirvana. But it's not. Mas não é. From what perspective, and this is the crucial point, from what perspective do you view the whole of samsara and nirvana in their essential nature as primordial perfect? And there is only one perspective from which that is your view. It's called the great perfection. It's pristine awareness. From no other perspective is that true. Então a questão crucial aqui é de que perspectiva que se está olhando o samsara e o nirvana como sendo primordialmente perfeitos. Só existe uma perspectiva de onde é possível você afirmar isso sobre o samsara e o nirvana serem igualmente puros e perfeitos. É da perspectiva da lucidez prístina, de Rigpa. So the Buddhas are perfectly aware that from the perspective of sentient beings, there's nothing primordially perfect about anything in samsara. Então, os budistas têm consciência perfeita de que, do ponto de vista de um ser senciente, não tem nada de puro, originalmente puro e perfeito no samsara. And that's why the awakened ones, the enlightened beings, are constantly emanating, constantly manifesting in the world.
to alleviate suffering and the causes of suffering, because there's nothing perfect or pure about it. It's suffering, and it's evil, and it's mental afflictions. And they recognize that is the view of sentient beings, and they're taking that into account and seeking to liberate them. Então é por isso que surgem ensinamentos e Budas constantemente para aliviar o sofrimento dos seres sencientes que estão vendo o samsara como sofrimento, as experiências como sendo sempre de sofrimento. Por isso que para aliviar esse sofrimento os ensinamentos são constantemente produzidos. But in a way that may very well be inconceivable to a sentient being, from the perspective of Rigpa, there's no preference between samsara and nirvana, and they are equally and primordially pure in their essential nature. Então pode ser inconcebível para um ser senciente que, da perspectiva de Rigpa, o samsara e nirvana sejam igualmente puros e que não haja preferência entre samsara e nirvana. Now that's simply not possible to have such a view unless one fully realizes the emptiness of inherent nature of all phenomena. Isso é absolutamente impossível. Ter essa noção de que samsara e nirvana são igualmente puros é absolutamente impossível sem a realização da natureza vazia de todos os fenômenos de samsara e nirvana. And we see this, for example, in the Heart Sutra. It says, relative to emptiness, or with respect to emptiness, or one could say from the perspective of realizing emptiness. Yeah? Então, por exemplo, no Sutra do Coração, do Prajnaparamita, tá ali, da perspectiva da realização da vacuidade, There is no reality of suffering. não existe a realidade do sofrimento. How about that? E aí, o que vocês acham disso? There's no reality of the source of suffering. There is no cessation. There's no reality of cessation. Não tem a realidade das causas do sofrimento nem da cessação do sofrimento. And there is no reality of the path to Não cessation. existe a realização do caminho também para a cessação do sofrimento. So there's a completely smooth continuum from the teachings on Prajnaparamita to Dzogchen. It's just seamless. É uma continuação sem costura, entre o Prajnaparamita e o Dzogchen. It says also in the Heart Sutra, there's nothing to achieve. No Sutra do Coração também está escrito que não tem nada para se atingir. And there's no non-achievement. E não existe não atingimento. Well, that's true if and only if you've realized emptiness. Isso só é verdade se a realização da vacuidade estiver If you haven't, it's perfectly obvious. Nirvana is to be achieved, and samsara is something to be abandoned. That's clear. Se não houver a realização da vacuidade, é claro que o samsara é uma coisa para ser abandonada e o nirvana é uma coisa para ser atingida. So if in your practice you feel at some point that you've cut through to Rigpa, you're resting in Rigpa, see whether that's how you view reality. Então, se você em algum momento da sua prática você tiver a sensação de que você atingiu Rigpa, dá uma olhada como que você percebe a realidade. When some lamas give Dzogchen empowerment on the altar or on the table before the lama, among the various ritual implements, the nice dormas we had and so forth, they'll also have a little cup full of dog poop, dog shit, yeah, and like chocolate or chocolate ice cream. Chocolate and dog poop. Então, quando alguns mestres de Dzogchen dão iniciação, na mesa, além das tormas, que nem a gente tinha aqui, aquelas tormas todas, eles têm um potinho com cocô de cachorro e outro com chocolate. In Dzogchen, it's often said that from the perspective of Rigpa, you view all phenomena as ro-chik. Ro-chik in Tibetan. You find that in Mahamudra also. Ro-chik, which means one taste. Então se diz nos ensinamentos Dzogchen que você vê todos os fenômenos como tendo um só sabor. So you'd like to come for empowerment? Então você quer vir para a iniciação? One taste. Um só sabor. Mangiare. Mangia que te va bene. Can you do that? Você consegue fazer isso? The tuku of one of my teachers was Serkong Senshap Rinpoche. Serkong Senshap Rinpoche. He's one of my lamas. O tuku Serkong Senshap Rinpoche é dos lamas dele. Serkong Rinpoche. His father, unbelievable. He was called Serkong Dorje Chang, which means Serkong Vajradhara.
Circumvajadara era o pai do mestre dele, Circumvajadara Rinpoche. Complete Mahasiddha. Era um Unbelievable. Mahasiddha, inacreditável. Showed extraordinary siddhas. Ele manifestava Siddhis. siddhis extraordinários. And he passed away and then he was reborn. He lived in Kathmandu a long time ago. Então ele morreu e renasceu em Katmandu, não faz muito tempo. Quite a wild yogi. Era um yogi selvagem. He's not a monk. Não era monge, He's still a Mahasiddha. mas ele ainda é uma Mahasiddha. And sometimes he would drink alcohol. E algumas vezes ele bebia álcool, tomava He had bebida. many monastic disciples. E ele tinha muitos discípulos que eram monges. And one day when he was walking along the streets of Kathmandu, this is like 60 years ago, long time ago, he was walking along the streets of Kathmandu with one of his monastic disciples, and the disciple told his Lama, Lama, you know, your disciples are monks and you keep on drinking alcohol. Maybe you should stop, you know, because it's not a good example. Então um dia, esse mestre que estava andando nas ruas de Katmandu faz 60 anos, foi algum tempo atrás, 60 anos mais ou menos. Estava andando pelas ruas de Katmandu com um desses discípulos monges que ele tinha, e ele falou assim, sabe, Lama, sabe, você devia parar de beber, porque, né, a gente acha que você devia parar de beber. Você está bebendo, né, álcool, acho que devia parar de beber. And Lama said, oh, you think I should stop? Então você acha isso? Tá. So he was carrying with him, as Tibetans often do, a little mug, like for a cup of tea. He took out his mug, and he reached down to the gutter in Kathmandu, gutter, and he scooped up some gutter water. Yeah? And he took it up, and then he drank it. Aí o mestre pegou a tigela dele, né? Que eles costumam andar com a tigela deles de comer, assim. E aí ele pegou, passou na valeta, assim, daquelas ruas bem nojentas de Katmandu. Pegou, encheu a tigela daquela água nojenta, suja, e bebeu. Well, and then he went for a second scoop. He said, your turn. Aí ele pegou de novo, encheu a tigela com aquela água nojenta, suja, e falou, agora é sua vez. Deu pro discípulo, né? And the disciple decided maybe to shut up. Aí o discípulo entendeu que ele devia meio que calar a boca mesmo. And of course, the story would be not interesting if he then died of typhoid fever, cholera, hepatitis. É claro que essa história não teria graça se depois disso o mestre tivesse morrido de tifo, de cólera, ou de hepatite, qualquer coisa dessas. But of course he didn't. He didn't get sick at all. Mas claro que ele não ficou doente, não aconteceu nada com He ele. achieved one taste. Ele realmente atingiu esse só sabor. Not only was there no revulsion to Kathmandu gutter water, but he transmuted it. And so it was not toxic for him. And if he can do that with that he can do that with alcohol. Então é claro que além de não ter nojo de beber aquela água nojenta de Katmandu, ele ainda ele purificou aquela água. Ele não era tóxica mais para ele. Então se ele fez isso com a água, ele fazia isso também com álcool. So he says, so here he's now trying to make sense of, when you've had experience and then you come out and try to make sense of it, articulate it, yes? So it is said that all these phenomena as creative expressions of the ground pristine awareness are in their essential nature primordially perfect. Okay, that is said. It's true. Então ele está querendo articular a experiência que ele teve na meditativa. Então ele está dizendo isso. Por um lado, todo samsara e nirvana são expressões criativas da base. Então, a natureza essencial são primordialmente perfeitos. On the other hand, he says, I think it is contradictory for these creative expressions of samsara and nirvana, these creative expressions to be wholly present, for all of them to be present at some times and to disappear at other times. Por outro lado, eu penso que é contraditório essas expressões criativas estarem totalmente presentes em certos momentos e desaparecerem completamente em outros. He says, I don't think that makes sense. Eu não acho que isso faz sentido. Some people say that thoughts are moments of pristine awareness, and that both samsara and nirvana are wholly present in them. That is, in every thought, the totality of samsara and nirvana is completely present in a single thought. Algumas pessoas dizem que os pensamentos são momentos de lucidez prístina e que tanto o samsara quanto o nirvana estão totalmente presentes neles. Então, em cada pensamento está ali presente o samsara e o nirvana. And others label mere self-knowing, self-illuminating thoughts as genuine pristine awareness. In other words, a thought is pristine awareness. Outros nomeiam os meros pensamentos autoconhecedores e autoiluminadores
como a lucidez prístina genuína, ou seja, cada pensamento é a própria lucidez prístina. And still others say that luminosity and cognizance, the two primary features of consciousness, are the great perfection, like a flash of lightning. Outros ainda dizem que a luminosidade e a cognoscência, que são as características principais da consciência, são a grande perfeição, como o brilho de um raio. So he's been listening to what other people say about their alleged experiences of Rigpa. Então ele estava assim ouvindo o que as outras pessoas diziam e que alegavam ter tido a experiência de Rigpa. He said, however, I think it's incorrect to say that whatever thoughts arise, with the completion of each one, all of samsara and nirvana is wholly present, and then when the thought is over, all of samsara and nirvana disappears. For all thoughts are to be released. Eu penso, entretanto, que é incorreto dizer que no surgimento de quaisquer pensamentos, ao final de cada um, a totalidade de samsara e nirvana estão completamente presentes e então desaparecem, pois todos os pensamentos devem ser liberados. If that were not so with the transient arising and passing of thoughts, it is clear that samsara and nirvana would be born and die too often. That is, every thought coming up, all of samsara would rise, and every thought vanish, all of samsara and nirvana would vanish. So you'd have whole reincarnation of samsara and nirvana. Se não fosse assim, com o transitório surgir e desaparecer dos pensamentos, está claro que samsara e nirvana nasceriam e desapareceriam de modo demasiadamente frequente. Ou seja, quando um pensamento surge, samsara e nirvana surgem. Quando ele desaparece, samsara e nirvana desaparecem. Como se fossem vários renascimentos e mortes do samsara e do nirvana, toda hora. So know that the self-releasing appearances, that is, these appearances are spontaneously self-arisen from the perspective of Rigpa, and then spontaneously release from the perspective of Rigpa. So Rigpa is out of time. Viewing it from out of time, the fourth time, it's just like that, just not enmeshed in a causal nexus, self-emergent, self-releasing from that perspective. And so, know that the self-releasing appearances of the creative expressions of pristine awareness slip right back into the essential nature, right back into Dharmadhatu, dissolving back into the primordial womb like the ocean's waves that naturally subside back into the ocean without going anywhere. They emerge from emptiness, they dissolve back into emptiness. Então, da perspectiva de Rigpa, todos os fenômenos eles surgem e desaparecem espontaneamente. Rigpa está fora do tempo, está no quarto tempo, lembra que ele falou ontem? Então, da perspectiva de Rigpa, todos os fenômenos eles se auto-surgem e auto-liberam. Eles não estão emaranhados na rede de causalidade. Então, veja que as aparências auto-liberadas das expressões criativas da lucidez prístina, Dharmadhatu, escorrem diretamente para a natureza essencial, dissolvendo-se de volta no seio primordial, como as ondas do oceano, que naturalmente se dissolvem de volta no oceano sem ir a lugar algum. So it's very important to recognize multiple perspectives, and neither one negates the other. It's not like one is right, one is wrong. Então é muito importante a gente reconhecer que existem diferentes perspectivas e que elas não negam uma outra. São simplesmente perspectivas diferentes. From the relative perspective, within time, there's the Buddha himself, the Buddha tradition has detailed analysis of causality. Então, do ponto de vista não de Rigpa, não iluminado, relativo, então existe o budismo, o Buda mesmo, falou detalhadamente sobre a causalidade. So in the Buddhist teachings on the four applications of mindfulness, of the body, feelings, mind, and phenomena, yeah? Então, quando o Buda ensinou as 4 aplicações da atenção plena, corpo, sentimentos e fenômenos, he says, now carefully contemplate, carefully examine, investigate when some physical state arises, or a feeling or mental state. What are the factors of origination? What are the causes and conditions coming together that give rise to this particular physical event, mental event? And then what are the factors of dissolution? What are the internal and external causes and conditions come together that bring about the end, termination of a specific feeling, thought, and so forth. So it's within time. And so there's nothing spontaneous about it.
Causes, and then, like the 12 links of dependent origination, causes coming together, there it is. More causes coming together, and there it releases. That's a valid perspective. Então, quando o Buda ensinou as 4 aplicações da atenção plena, então ele falou, observe cuidadosamente quais são os fatores de originação dos eventos mentais ou físicos, qualquer sensação física ou mental. Quais foram as causas e condições que se combinaram para aquele fenômeno ter origem? E depois, quais são as causas da dissolução? Que causas e condições se combinaram novamente para aquilo se dissolver? Então, isso está no tempo, não tem nada espontâneo. Né? Como quando o Buda ensinou os 12 elos da originação dependente. Não tem nada espontâneo, obedece uma causalidade e está no tempo. And the various disciplines of science have a tremendous amount of knowledge, exactly of this mode. How do galaxies form? How do they eventually dissolve? How does organic life, or how do organic molecules, how do they form? How do plants form? How does a planet eventually, fade out? And so, tremendous amount of knowledge of the body as well, the causal sequences. How did this disease come about? How is it cured? So all of that has its own reality. It's called Samriti Satya, relative truth. Então, a ciência também tem explicações detalhadas sobre como que é que uma galáxia se forma, o que é preciso para que uma galáxia se forme, e depois como é que ela se dissolve, como é que ela deixa de existir, como é que a matéria orgânica se forma, e como é que ela deixa de existir. Tem todo um conhecimento a respeito disso, para a originação dependente de tudo isso. Tem toda uma explicação. Como é que as doenças se originam, como é que elas são curadas. Então, tem toda essa mesma forma de visão. And similarly, the Four Noble Truths are all about causality. Here's the reality of suffering. What are the causes that give rise to it? Here's the reality of achieving realization, emptiness, nirvana, and here are the causes, the path that give rise to such freedom. Então, as 4 nobres verdades também estão nesse mesmo contexto. Quais são aqui está a realidade do sofrimento, quais são as causas que levam ao sofrimento. E aqui está o caminho da iluminação, da liberação de todo sofrimento, quais são as causas que podem produzir essa liberação. But if your viewpoint is not embedded in relative truth, but your viewpoint, like your chair in a theater, the place you're looking from, if that's the primordial, timeless non-duality of Dharmadhatu and Dharmakaya, from that perspective, then all these appearances, from your perspective, spontaneously self-emerging, spontaneously self-releasing. Então, essa causalidade toda se enxerga do ponto de vista, se você tem um ponto de vista relativo. Agora, se o seu assento, se a sua cadeira do teatro, né, é na não-dualidade primordial de Dharmadhatu e Dharmakaya, então, desse ponto de vista, todas as aparências são autossurgidas. São espontaneamente autossurgidas. E autoliberadas. From that perspective, one might a little bit be able to imagine how there would be no preference of these empty appearances of hell realms to pure realms to samsara and nirvana, all equally empty, all equally free of grasping. From this perspective, equally pure, because they're not only empty, but they're all equally the spontaneous creative expressions of Rigpa. Então, dá para a gente ter uma ideia de que, dessa perspectiva, então todos os fenômenos são vistos como tendo a mesma natureza vazia. Então, o reino dos deuses, o reino dos infernos, é igualmente vazio. Não só são vazios, não só se vê os fenômenos como vazios, mas se vê como manifestação espontânea dessa mesma natureza. Uma manifestação criativa da mesma natureza. Wallace.